Bem-vindos de volta ao Castelo Nerd, meus amigos. Relembrando vocês de onde paramos na nossa campanha de Tai, faço uma terceira parte das nossas atualizações. Para os rebeldes infiltrarem elementos na cúpula administrativa de Tai, eles devem chegar primeiro perto do diplomata de Eltabar, Yatar Shoar. Esse diplomata tem acesso direto ao alvo final dos rebeldes, o Tarshon de Eltabar, Al-Maud Halakum. Então, a missão no momento é se tornar melhor amigo do diplomata, para, eventualmente, ser introduzido no grupo do Círculo Fechado de Al-Maud. Para ficar mais claro a nossa atualização, eu vou dividir em capítulos. Na capital, o Mago Vermelho Aurorus e a guerreira Taiana Cora descobriram que o diplomata Yatar estava contratando aventureiros para uma missão. Não se sabia qual no momento, mas que ele estava procurando pela cidade, tavernas e pelos locais mais diversos, por aventureiros experientes. E que ele até então não tinha achado nenhum grupo que havia caído em suas graças. Aurorus e Cora, usando dos seus ranks e renome, foram até o Palácio da Rubra Regra, para persuadir e intimidar o diplomata a contratá-los. Com ares de supernacionalistas e preocupados com assuntos mercantes de Tai, a dupla vermelha logo caiu nos agrados do diplomata Yatar, que lhes concedeu a missão. Era uma missão em duas partes. A primeira era ir até Almorel, na Terra das Hordas, e alterar a rota dourada para o sul, passando pela passagem do Dente Adaga, fazendo com que a rota escoasse as mercadorias por Tai. Como dito pelo diplomata, a segunda parte da missão viria depois. Para Almorel. A dupla vermelha mandara 3 aliados rebeldes: Caliardo o Drow, Tropes o soldado e Merry a caçadora. Esses 3 faziam parte da aliança rebelde que a dupla vermelha também integrava. E com o objetivo final alinhados, eles poderiam ir até Almorel cumprir as tarefas de Yatar, para que a dupla na capital ganhasse mais renome e posição do círculo político desejado. Os 3 enviados eram de uma competência enorme. Juntos com a dupla vermelha, eles formavam a elite rebelde, os melhores aventureiros e pensadores que os rebeldes podiam prover para uma missão de infiltração delicada, que deveria ser feita com cuidado e paciência. Em Almorel, o trio encontrou a cidade tuigana que atualmente escoava a rota de comércio para Hashimen e Tesk. Com entrepostos comerciais de Waterdeep, Neverwinter e Sembia, a cidadela parecia bem guarnecida para evitar alterações do status quo. Entretanto, o trio encontrou uma brecha na legislação. Os jogos do Khan estavam prestes a começar, e o prêmio dos jogos era que o grupo vencedor teria regalias na rota de comércio. Os jogos em si se tratavam de uma caça. O grupo que trouxesse a cabeça do monstro que mais agradasse o Khan venceria. E eles tinham 3 dias para cumprir isso. Entretanto, os entrepostos da Sembia e da Costa da Espada já se preparavam todo ano para esse evento. E as cabeças de suas criaturas já estavam secretamente encomendadas e ou estocadas. Ou, no mínimo, seus pontos de caça já escolhidos, alinhado com os gostos do Khan que eles conheciam fazia anos. Era clara a vantagem dos entrepostos comerciais. Recém-chegados, os forasteiros mal sabiam do que o Khan gostaria ou onde caçar uma boa presa, ainda mais em 3 dias. Merry, uma Vistani, sugeriu que o grupo fosse até o Pendor das Sombras. Ao norte de Almorel, a companhia logo que chegou na cidade descobriu o Lago das Névoas, uma estranha localização que o povo da região usava para pescar e para transporte de madeira, mas que também era bem temido quando essas névoas estranhas estavam ativas. Merry sugeriu que o Lago das Névoas, como era chamado, poderia ser um portal para o Pendor, e que eles poderiam caçar algo único e mais valioso para impressionar o Khan lá dentro. É bem mais fácil entrar no Pendor do que sair dele, e se o grupo fosse, não teria nenhuma certeza que eles iriam retornar a tempo ou que eles iriam retornar vivos. Mas Merry era uma Vistani, e o retorno era algo que ela poderia garantir. Era um plano arriscado, mas que parecia ser o melhor para eles conseguirem cumprir a missão. No Pendor das Sombras. O trio fora parar no domínio do medo de Hamelin, perto da vila de Pífaro, onde na vila encontraram algumas figuras notórias da região, uma taverna e uma cidade mal assombrada por ataques regulares de um bando de criaturas que, em toda lua cheia, visitava a vila. Conversando com os sobreviventes, eles conseguiram pegar descrições e pistas para rastrear os mesmos.
Foi em uma gruta ao sul de Pífaro que eles acharam o rastro forte do inimigo. Um bando que havia trucidado pessoas na vila. Um total de 6 criaturas. Adoradoras de uma entidade desconhecida, guiadas por um artepriste da mesma raça. Criaturas que eles nunca viram no plano material. Protegidas por uma armadura natural, com grandes presas e garras retorcidas no lugar da mão. Foi uma batalha longa. As magias sombrias do artepriste paralisaram de medo ou pela força os combatentes, enquanto os seguidores, de 2 metros de altura, puniam a par indefesa. Armaduras foram quebradas, escudos foram partidos, alguns caíram. O grupo teve que às pressas se reagrupar, e então tentar um segundo assalto na gruta. Mas dessa vez, as criaturas trouxeram a água negra, inundando a caverna, e a batalha que já era difícil da primeira vez, aconteceu na segunda vez, nas profundezas escuras da água gelada. Iluminados por pouco ou quase nenhuma luz e segurando seu fôlego, os guerreiros lutaram contra um inimigo mais rápido e preparado em seu bioma original, derrotando um a um, castando magias embaixo d'água para desnortear e danificar o máximo que podiam. Os aventureiros começaram a virar a balança ao seu favor. Mas, no fim, o artepriste escapou usando uma magia. Apenas Mary, que estava do lado de fora da água se recuperando, estava por perto quando viu o inimigo aparecer por lá. Mary estava muito ferida, e só ela poderia ter feito algo para deter o inimigo sacerdotal que estava tentando fugir. Mas pouco ou quase nada se sabia sobre aquela criatura. Se ela tentasse e falhasse, um golpe apenas era o bastante para colocar Mary no chão para sempre. E a passagem de retorno para casa do resto do grupo estaria condenada. Presos para sempre em Hamelin. Mary escolheu não atacar, deixando o inimigo fugir. Pela segunda vez, o grupo fora derrotado. Nas brumas. Foi depois da batalha finalizada que as névoas falaram com Mary. Elogiando-a, elas seduziram ela a aceitar uma carona rara para fora dos planos do medo. Segundo as névoas, eles levariam o grupo direto até uma caça justa para vencer o seu campeonato. Iriam fazer isso, pois Mary era uma Vistani, e segundo eles, ela era uma visitante recorrente, que eles sabiam que veriam de novo. Além disso, as Shadow Mists do Pendor da Sombra farejaram o desespero no grupo e a vontade de vencer. Em troca, por essa carona rara, Mary daria algo para as brumas. Algo que eles pediram para ela. Algo que ela aceitou, mas que não dividiu com o grupo. Qual fora o preço da passagem para fora. Nos Fire Peaks. O trio surgira dentro dos Fire Peaks, um conglomerado de vulcões que ficam próximo de Almorel, mas precisamente dentro de um deles, em uma antiga e abandonada cidade anã. Andando por essa estrutura, com rios de lava fluindo centenas de metros abaixo deles, iluminando tudo com luz avermelhada e cheiro de fumaça pesada e calor, era algo fantástico, como um povo poderia habitar aqui e construir essa imensa cidade. Logo, como prometido pelas brumas, eles acharam seu algoz, uma criatura nem elemental e nem ogra, mas gigantesca em tamanho e força. A batalha começou e se intensificou. Com o acúmulo de magias e ataques na pequena ponte de pedra onde a batalha acontecera, eles fenderam para cair centenas de metros assim que a ponte ruiu, para rolarem alguns centímetros da margem de um daqueles longínquos rios de magma. Fora ali, no coração da montanha, sobre o corpo de um dragão, que eles lutaram até Caliardo morrer. Mary perder suas forças, e Tropes terminar com um inimigo da maneira que podia. Exaustos, feridos e doloridos, Tropes capturou a cabeça enorme da criatura antes que o rio a tomasse, como fizera com o corpo do guardião e o esqueleto do dragão.
Movidos pelo impacto da batalha, ambos foram sumindo no magma. Mas a atenção de Tropes agora estava com Mary. Ela, na margem do rio, tentava reanimar o corpo moribundo de Calhardo. Tropes foi até eles. Por sorte ou favor do destino, mesmo tendo já dado seu último suspiro, Calhardo voltara à vida no último segundo da última chance possível. Depois de uma batalha épica, com queda, magma e monstros, eles riram por uns segundos. Mas aqui não era um lugar para descansar. O caminho para Almorel. Entre os Fire Peaks e Almorel fica uma caminhada de 8 dias. O trio deveria fazê-lo em 3. E carregando uma enorme cabeça de pedra que deveria ser carregada por no mínimo 2 pessoas qualificadas. Eles teriam que forçar a marcha e durante 3 dias caminhar sem parar por 24 horas, com apenas 1 hora de descanso por dia. E ainda assim, eles estavam feridos do pendor das sombras, da queda dentro da montanha e da batalha com o elemental, mas só depois dos 3 dias de caminhada poderiam atender seus ferimentos. Heróicos, eles avançaram. No início, seus corpos rejeitaram a realidade do primeiro momento. E depois de algumas horas, quando normalmente eles parariam para montar acampamento, eles forçaram ainda mais a marcha, dobrando o movimento e área coberta. Seus ossos ferviam em seu corpo, e um dava força para o outro para continuar. A exaustão empilhava-se em nossos aventureiros, mas eles não podiam pensar nisso agora, apenas testar suas constituições e seguir para Almorel. Seu corpo relutava, e no 3º dia, faltando algumas horas para o almoço que determinava o fim dos jogos, eles já poderiam ver a cidade no horizonte, quando 3 cavaleiros vieram de longe alcançá-los. Tuiganos, a guarda local, eles pensaram no início. Mas ao chegar, os 3 cavaleiros revelaram-se sembianos, os mesmos que eles haviam enganados ao chegar na cidade, os mesmos que o trio havia sondado e ludibriado antes de falar com o Khan. Agora, os sembianos queriam impedir que os forasteiros chegassem com qualquer cabeça no local e roubassem o entreposto da Sembia que cultivava essa relação aqui por anos. Poucas palavras foram trocadas. O nosso grupo estava cansado, exaurido, em níveis nunca antes sentidos, e feridos de dias de combate. Em seus corpos, eles ainda tinham marcas das garras das criaturas do pendor, tinham chamuscados do elemental, hematomas das quedas e o acúmulo de exaustão da caminhada forçada, que nem Tropes, em todos seus anos de soldado, vira igual. Eles se provaram das batalhas da água escura e fria até o vulcão escaldante para chegar até aqui. Mesmo em tais condições, eles chamaram seus inimigos sembianos para o combate, e um a um, os cavaleiros caíram. Em Almorel. As névoas negociadas por Mary se mostraram mais eficazes que o pedido. A criatura que atormentava os Fire Peaks era um guardião antigo que impossibilitava a utilização das sagradas termas de cura dos Tuigans. Com o monstro abatido, tarefa que ninguém conseguira fazer antes, os Tuiganos poderiam retomar a região. O xamã local celebrou a conquista e anunciou o grande feito que os heróis haviam conquistado. O Khan o sagrou vencedor dos jogos, e que a notícia da liberação dos Fire Peaks fosse noticiada para as 15 tribos tuiganas, com 15 cavaleiros sendo despachados imediatamente, enquanto em Almorel os heróis almoçavam um banquete com o Khan e outros de seus convidados. E depois, o grupo vencedor dos jogos teria uma audiência privada com o Khan. Da reunião com o Khan. O grupo apresentou a proposta de alteração e seus benefícios. Primeiro, a rota para Thay era mais curta. Além do mais, ela era sulista e poderia ser usada mesmo dentro das primeiras etapas do inverno, enquanto a rota atual pararia de ser usada pelo congelamento de Hashemen no início do inverno. A rota de Thay era mais segura. No fim, o trecho entre Almorel e o Mar das Estrelas Cadentes seria reduzido em 60%. Era um lucro muito grande no final das contas. E agora, o plano thaiano para a alteração da rota parecia fazer cada vez mais sentido. A proposta germinada nos salões políticos de Thay
passadas para o diplomata, do diplomata para Aurorus, e então para o trio, era embasada em anos de planejamento por estudiosos taianos. Planejamento esse que a própria Party viu em suas estradas, nos fortes e na própria Tai, que estava preparada para receber. O Khan rebateu falando que, mesmo sendo o melhor, Tai ainda era Tai, e algumas dessas pessoas preferiam que não houvesse rota nenhuma do que houvesse uma que fosse para Tai. Mas que no fim, o dinheiro era a lei, e o grupo ganhara os jogos, e a proposta era de ouro, e isso importava para ele. O escriba do Khan escreveu a troca das leis e da rota para o sul em um grande contrato, mas o Khan pediu para adicionar 2 partes novas. A primeira, Tai montaria um entreposto comercial em Almorel para receber aqui as caravanas e mostrar a boa índole para enviar os mesmos a Tai. Esse entreposto iria servir para mostrar para os comerciantes e para as casas mercantes que os novos protetores do setor eram capazes de tal, e que iriam proteger as mercadorias acima de qualquer coisa. Isso iria resolver grande parte dos problemas que Tai teria com sua reputação nos séculos passados. O segundo era que Hashemen, Tesk e Impiltur iriam sofrer com a troca da rota. Claro, não se podia forçar as casas mercantes a usar a rota nova, ou usar uma outra rota, e ainda haveriam aqueles que iriam seguir pela rota norte, aqueles que não queriam ter nenhuma conexão com Tai e queriam evitar que o dinheiro da taxação fosse para o reino. Mas a maioria, e eventualmente a grande maioria, iria para o sul por uma questão de lucro. Logo, Hashemen e Tesk iriam sentir no bolso essa diferença. E, se eles retalhassem contra os tuiganos ou contra Almorel pela alteração da rota e pelo acordo com Tai, Tai iria se juntar na defesa tuigana e um pacto defensivo. Tropes assinou o documento, e fora da tenda do Khan, eles aproveitaram a ausência da Sembia para tomar a edificação do que antes era o posto sembiano em Almorel. O entreposto agora era a casa de Tropes, Calhardo e Mary, que nesse momento escreveram as cartas para o diplomata Yatar na capital, para reportar a missão. Da conversa com o diplomata. Haviam 2 partes da missão, como o diplomata sempre falou. Ele havia falado isso para Aurorus e Cora, em sua sala, mas que, pelo teor de segredo e segurança, e como ele ainda não confiava completamente no grupo, a segunda parte fora deixada para ser revelada agora, quando ele tinha mais renome para seus aventureiros contratados. Primeiro, ele parabenizou o trio pelo trabalho excelente, e então revelou pelas suas cartas que a rota sul de Toril estava sendo minada por um entreposto forte que Tai havia colocado em Durpar, que a rota norte, com a alteração feita pelo trio, já era de Tai, e que faltara agora a rota central. E essa era a próxima missão. O que os estudiosos taianos notaram com seus documentos e investigações, e que mantiveram em segredos por anos, era que a Golden Way no norte e a Rota da Seda no centro, apesar delas terem divergência enquanto rotas, elas tinham a mesma origem. Ao ir para o leste, depois mais ao leste, em mapas raros e antigos, os cartógrafos taianos identificaram uma cidade no Império Shulung, que era notoriamente mercante, e a despachadora das casas de comércio, Taitung. Algumas décadas atrás, um informante foi enviado e reportou para o diplomata e seu gabinete sobre as 4 poderosas casas de comércio de Karatur, que residiam em Taitung, e que aqui os negócios eram feitos. Uma vez nessa cidade, o grupo poderia dissuadir essas casas de comércio a utilizarem a rota norte e não a rota central, para Tai usufruir de sua taxação. Quanto maior o acordo feito para a utilização da rota norte, mais o diplomata ficaria satisfeito, e o status e o renome do grupo iria crescer na capital e no círculo político que eles tanto desejavam. O grupo já estava em uma posição de privilégio. Eles haviam acessado planos taianos que levariam décadas para serem construídos, desde a descoberta dos cartógrafos até o seu espião enviado para Shulung, até a alteração das rotas. O grupo vivia dentro de uma operação secreta taiana nesse momento, e o diplomata começara a dar mais créditos e informações para o grupo. Eles conquistavam a confiança dele. No quadro geral, os rebeldes estavam ganhando, vencendo a batalha, infiltrando lentamente e sem suspeita seus melhores membros na cúpula administrativa de Tai.
Com a mensagem recebida e com a nova missão dada, o trio informou o diplomata pelas cartas que essa missão era bem mais complexa que a troca de rota dos Tuigans e que eles precisariam de um apoio legal do reino. O diplomata, já esperando isso, enviou para Almorel o Mago Vermelho Aurorus, agora com o título de chanceler e portador do selo real, e a cavaleira sagrada Cora, como protetora de Aurorus, além de uma caravana particular para o grupo. Com o título de chanceler, Aurorus agora poderia fechar contratos e determinar a relação de Tai com as casas mercantes. Claro que esse título poderia ainda ser um teste do diplomata, mas querendo ou não, era um título que eles haviam conquistado pelos seus renomes e pelas missões bem-sucedidas. Em 30 dias, a caravana de Aurorus e Cora chegará em Almorel, nas Hordlands, e Caliardos, Tropes e Cora irão se unir à caravana e rumar pelas 6.500 milhas que a Rota Dourada faz pela terra nortenha dos Tuigans até chegar a Karatur e no Império Sholung. A viagem leva cerca de 150 dias. Se tudo der certo, somando a missão do trio nas Hordlands, o grupo vai ficar mais de um ano fora de Tai, cumprindo uma missão diplomática em nome do embaixador de Eltabar. Se depois de um ano longe de casa, cumprindo missões para sua nação e para o diplomata, eles retornarem com êxito, eles irão galgar o título de aventureiros particulares do diplomata e irão chegar com louros e como heróis da nação. Aurorus já é o chanceler de Tai, mesmo que por enquanto ou por essa missão, mas um resultado bem trazido poderia eternizar o título. Os demais receberam a titulação de assessoria especial de comércio, como assessores do chanceler. A caravana ainda tem alguns tradutores, tudo para sobreviver à difícil viagem. O Mago Vermelho Aurorus receberam os selos reais de Tai para fechar os acordos com as casas de comércio. Devido à boa apresentação de renome da dupla para o diplomata, seguida da rápida e forte vitória com a troca da rota, o diplomata de Eltabar já confia o suficiente no grupo para ver eles fechando essa missão. Os riscos são grandes. Falhar nessa missão é fechar portas que nunca mais irão se abrir. Passar nela é se aproximar do alvo. Agora, como dito, esses 6 são os mais fortes e poderosos rebeldes que a Aliança tem. A missão para eles se infiltrarem no círculo pessoal do Tarshon de Eltabar é algo pensado com cuidado, e que deve ser feito com mais cuidado ainda. Querendo mudar um reino que é conhecido por ser assim há séculos, a dica que os rebeldes têm é que nada vai acontecer da noite para o dia. E essa missão mercante indo para Karatur é um bom exemplo do que eles estão fazendo, como se as duas missões estivessem em paralelos. Ambas são uma caminhada lenta e difícil, que requer devoção e lealdade. Uma para o embaixador, para fazê-lo gostar do grupo. A outra, lealdade aos rebeldes. Atravessar um mundo inóspito e fechar acordos. É como se o diplomata e o destino tentassem o grupo, com cuidado e tempo, para ver se eles são confiáveis. Cada missão mais importante que a outra. Mais importante para Tai, mais importante para o rebelde e mais importante para o diplomata. A todo momento, o grupo é tentado com poder, traição e política e deve se manter fiel aos seus objetivos. Dependendo dos acordos fechados no Império Sholung, o diplomata de Eltabar estaria incluindo o grupo no círculo de confiança, e aí os rebeldes estarão a um passo do alvo final, e então da revolução.